Sim, deu certo. Ei, gente, como vocês estão? Tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Alessandra, sou servidora pública, trabalho como analista educacional na Superintendência Regional de Ensino de Uberlândia. Estou aqui com a minha amiga, parceira de trabalho e de jornada, a Raquel, que também trabalha junto comigo. E hoje nós estamos aqui para apresentar uma novidade para vocês. Eu vou deixar ela se apresentar e aí eu retorno falando. Tudo bem? Tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem com vocês, né? Sejam muito bem-vindos aí aos nossos canais, né? Meu nome é Raquel, né? Também sou analista educacional na Superintendência Regional de Ensino de Uberlândia há mais de 20 anos. E a Alessandra vai explicar um pouquinho mais desse trabalho que a gente vai fazer, mas nossa intenção aqui é estar junto com vocês, auxiliando, né? Na compreensão das legislações que são expedidas vez ou outra aí, a gente precisa estar por dentro, tá bom? É só um rápido spoiler, deixar para a Alessandra fazer a apresentação melhor aí, tá? Então, pessoal, é isso. Então, nós criamos os nossos canais no YouTube, né? O meu canal é Educação em Movimento, da Raquel é o Consulte Educa, porque aliado a esse trabalho, né, da educação na superintendência, nós também temos uma outra frente de trabalho que a gente está começando agora, iniciando, na área de desenvolvimento pessoal. Então, a gente utiliza esse canal que nós criamos também agora como ferramenta de trabalho. Por quê? É uma forma que a gente tem de deixar registrado para consultas posteriores, né, para aquelas pessoas que não têm oportunidade de, às vezes, estar ali estudando, né, são tantas informações que chegam ao mesmo tempo, então, às vezes as pessoas não conseguem acompanhar. E como existe a facilidade da gente, às vezes, ouvir fazer uma atividade secundária, que a gente chama, né? Você está ali lavando uma louça, fazendo uma caminhada na academia, e escutando alguma coisa, todo mundo hoje em dia faz isso. Então, foi com essa finalidade, porque a gente consegue, assim, colocar em dia, né? Aquilo que a gente precisa, às vezes, estudar, e no dia a dia, ali na rotina da escola, a gente não consegue fazer isso. Então, um dos nossos objetivos é esse, e eu acho que o principal, né? E o segundo objetivo é realmente de esclarecer, de auxiliar e de apoiar as escolas neste processo. Então, como eu já disse, são muitas legislações, muitas informações, muitos documentos orientadores, e às vezes a gente faz as reuniões, as pessoas às vezes surge alguma dúvida, então já fica gravado aqui como fonte de material de consulta. Então, nós resolvemos fazer uma playlist para esse ano, cujo nome é Educação em Pauta, Legislação e Documentos em Destaque. Então, nessa playlist, nós já temos a Resolução 4968, que estabelece as diretrizes para o extraclasse, né, as atividades extraclasse dos professores. A gente tem o documento orientador, as diretrizes para das reuniões de atividades extraclasse, e a gente tem a resolução 4948, né? E a 1, 2, 3, parece que era 4, Raquel? E esse que a gente vai trazer hoje, são 4. Por enquanto, que vai ter nessa playlist inicial. Que nesse vídeo de hoje a gente vai tratar sobre a questão da legislação em si, né? Então, como que estão organizadas essas legislações, segundo cada esfera de governo, né? A gente tem 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal. Então, como que são organizadas e elaboradas essas legislações? Qual que é a hierarquia, a base legal de tudo isso, né? Que a Raquel vai trazer aqui hoje, explicar com muita propriedade o que a gente vai falar aqui hoje. Qual que é o nosso objetivo com isso? Primeiro, que cada um entenda, né, as normas, decretos, resoluções que estão aí vigentes, né, que todo dia a gente, as esferas, né, elas sancionam leis, resoluções, decretos, né, que regulamentam o funcionamento
de todo o serviço público, né? Então, como servidores públicos, nós estamos sujeitos a estas legislações. Então, o nosso objetivo aqui é explicar disso, né, como que funciona, para que a gente possa ter um entendimento melhor e, assim, é, através desse entendimento, né, prosseguir com os nossos trabalhos aí com mais segurança, né, e conhecimento no que a gente está fazendo, certo? Bom, agora eu vou deixar com a Raquel para ela apresentar. Eu espero que ajude aí no dia a dia de vocês, com certeza. Não se esqueçam de se inscrever nos nossos canais, né? Comentem, se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade, que nós vamos responder com o maior prazer, tá bom? Com você, Raquelzinha. Então, vamos começar, né, pessoal, e dando continuidade a essa fala da Alessandra, queria contar um pouquinho da minha experiência ao longo desses anos aí, de trabalho com resoluções, com legislações, né, e ao longo dos anos eu trabalhei um tempo bem, assim, expressivo, com a comunidade interna e a comunidade externa da escola. Eu trabalhei com colegiado escolar por muitos anos. E a gente é de uma época em que a gente trabalhava aqui realmente assim com todos os integrantes do colegiado escolar. O colegiado escolar é composto, né, por pais, alunos e todos os profissionais representantes, né, de cada segmento da escola. Então, além de trabalhar com isso, também trabalhei muitos anos com processo de indicação de diretor, e por estas experiências, a gente já sabe de antemão que quando a gente vai conversar com pessoas na escola, principalmente comunidade externa, pais e alunos, mas tem também dentro da própria escola pessoas que acham, né, que pode fazer o que quer dentro da escola. Não, por que eu tenho que fazer isso? Eu quero fazer assim, eu quero fazer assado. Então, ao longo desses anos aí, a gente se deparou muitas vezes com pessoas querendo fazer o que desce na telha. E não é assim, né? O nosso programa aqui, essa nossa playlist, para estudar essas legislações, documentos orientadores específicos aí do estado de Minas Gerais, tá? Porque às vezes a gente pode encontrar pessoas de outros estados, às vezes não vai atender exatamente, né, o que é peculiar a cada estado. Então, hoje aqui, essa playlist aqui, ela é específica para o estado de Minas Gerais. E aí, voltando a esse assunto, né, de que as pessoas às vezes questionavam por que tem que ser assim, a gente quer fazer de tal forma, aluno, né, pai, e aí a gente começa sempre dizendo da questão de que na escola nós não temos soberania, que soberania, né, vamos pensar lá, né, soberania ela é para quem, para países onde nós temos reis, rainhas, né, que ainda a gente tem rainha da Inglaterra, e aí a gente lê também em livros antigos, que a soberania, ela é para... Obrigada. Eu me perco um pouquinho quando tem barulho. Desculpa, mas valeu. Então, gente, nós não temos soberania, a gente não dita as nossas próprias regras. Principalmente nós aqui, né, que estamos num sistema de ensino, nós, servidores públicos, estamos todos subordinados a um sistema de ensino. Aqui na nossa regional, na Superintendência Regional de Ensino, nós temos 9 municípios ao todo, e nós, todas as escolas estaduais, inclusive as municipais, né, estão todas subordinadas à legislação da Secretaria de Estado da Educação, tirando somente a cidade de Araguari, que tem um sistema de ensino próprio. As demais, nenhuma tem. Nem Uberlândia, né, a Secretaria Municipal de Uberlândia tem sistema de ensino próprio. Então, a legislação que cabe às escolas públicas é a legislação do Estado de Minas Gerais. E aí, né, a gente, dito isso, né, a gente gostaria de dizer que existe uma hierarquia legal a ser seguida, e essa hierarquia, gente, ela vem de Constituição, que é a lei maior, né? Dela vem as leis federais, depois as estaduais, as locais, depois vem aí os decretos, regulamentos e resoluções. Lembrando, então, gente, que a Constituição detém a autoridade máxima. Para essa hierarquia que nós dissemos, as resoluções,
As legislações menores, elas têm que estar alinhadas com o que é dito nas legislações maiores. Não pode ferir o que está nas legislações maiores, certo? Então, a primeira coisa que a gente gostaria de dizer é essa. Aí, falando um pouquinho, né, da questão da Constituição, nossa Constituição é de 1988, ela é a lei fundamental de um país, né, no caso do nosso país, no Brasil, ou a jurisdição, e estabelece os princípios fundamentais, os direitos, as instituições do sistema jurídico. Possui a mais alta autoridade e deve ser seguida por todas as outras leis e regulamentos. Então, ficou muito claro aí que o que sai aqui, né, de legislação, seja federal, estadual, municipal, tudo tem que partir da premissa maior aí do que está previsto na Constituição, tá bom? Depois vem as leis federais, né, que no caso, né, aqui pensando no Brasil, né, as leis federais aqui são aprovadas pelo Poder Legislativo Nacional e tem autoridade sobre todas as jurisdições dentro do país, exceto em áreas especificamente reservadas para as leis estaduais ou locais. E aí vem as leis estaduais e locais, que são aprovadas pelos órgãos legislativos dos estados ou municípios, né? Os deputados estaduais, aí, os vereadores, e tem autoridade sobre os assuntos que não são regulados pelas leis federais. Mas de qualquer maneira, seja como for, elas têm que estar em conformidade com a Constituição e as leis federais, ok? Aí vem os regulamentos e resoluções, né? Regulamentos são regras elaboradas por agências governamentais, de acordo com a autoridade conferida por leis federais ou estaduais. E vem as resoluções, né, que são decisões administrativas ou políticas adotadas por órgãos governamentais, organizações internacionais ou outras entidades. Elas devem estar em conformidade com a Constituição, mais uma vez frisa aqui, né, que tudo tem que estar em conformidade com a Constituição, com as leis federais e com os regulamentos correspondentes. E aí, a gente vai tratar um pouquinho mais especificamente da questão das resoluções. A gente vai observar, né, como a gente disse aqui anteriormente, ó, as resoluções são decisões administrativas, né, que são, ou políticas adotadas por órgãos governamentais. Então, nós, como eu disse anteriormente, estamos subordinados à Secretaria de Estado de Educação. A gente vai sempre, muitas vezes, tratar aí de resoluções, tem resolução de vários assuntos, e inclusive a gente já deixou preparado, logo depois dessa live de hoje, que é apresentar essa estrutura geral aí de legislações, a gente já fez aí, né, da 4968, que vai dispor sobre o extraclasse, é a 4948, que vai dispor sobre estrutura e funcionamento das escolas estaduais em Minas Gerais, e assim por diante. Então, como a gente vai tratar muito de resoluções, a gente vai trazer aqui só para clarear um pouquinho, para quem às vezes não tem esse entendimento, o que faz parte de uma resolução. Então, a resolução, gente, ela tem um cabeçalho. No cabeçalho, contém informações importantes sobre a resolução, que são quais? Né? O título, né? O número de identificação da resolução. Normalmente, toda resolução tem um número. Tem a data em que foi emitida, é muito importante estar atento, né, à questão de quando foi expedida, a partir, então até tal época vigorava tal legislação, tal resolução, a partir de agora vigora essa. Então, tudo são pontos importantes que devem ser observados. Eu vou dar um exemplo aqui, no caso de expedição de um documento, de um histórico de um aluno, então, assim, na época X vigorava tal coisa, por isso como é que fala, no histórico dele, determinada parte está diferente. Você fala, nossa, isso aqui é diferente demais de hoje. É porque na época vigorava tal legislação e acompanha o que vigorava naquela época. E aí vem, né, sendo atualizado conforme as resoluções vão saindo. Outra coisa que tem logo depois do cabeçalho é o preâmbulo, né, a seção introdutória da resolução, que geralmente fornece o contexto ou a justificativa para a tomada de decisão. Agora mesmo vou mostrar exatamente na resolução onde se encontra cada parte dessa, tá bom? Depois vem os considerandos, né? Igual a 4948, vocês vão ver, tem quase que mais de uma página.
considerando isso, assim, considerando a resolução assim, considerando. Então, assim, para expedir aquela resolução, ela coloca ali, né, nessa terceira parte da resolução, considerando quais outras legislações para poder expedir essa. Então, é muito interessante, gente, ficar atento, né, que olha como que vem essa ordem hierárquica aí, que para se expedir um documento, ele deve de considerar outras legislações. Então, essa parte é muito importante. E vem, né, depois de todo esses considerandos, vai vir o corpo da resolução em si, que a gente vai falar dele agora há pouco. E aí, depois de tudo isso que a gente vai falar, vem a assinatura, né, quem que assina esse documento, certo? E aí o miolo, vamos falar assim, né? A estrutura da resolução, como que ela é elaborada? Ela vem com os títulos, né? Que vai identificar as seções ou temas principais da resolução. Posteriormente do título, vem logo após os capítulos, que vai organizar os temas em seções maiores, se necessário, e dos capítulos participar os artigos, que os artigos são as unidades básicas de uma resolução, cada um contendo disposições específicas sobre um assunto. Mas ainda os artigos podem ser, né, divididos, que aí a gente tem dentro de um mesmo artigo, por exemplo, artigo 12º, aí eu tenho ali inciso 1, inciso 2, inciso 3, geralmente em números romanos, né? E o que são os incisos? São subseções dentro de um artigo que divide o conteúdo em partes menores, para ficar bem entendível, vamos falar assim. E ainda existe uma outra divisão aí, que dentro dos incisos a gente pode ter parágrafos. Tem geralmente parágrafo primeiro, parágrafo segundo, terceiro, e tem alguns incisos que têm parágrafos únicos, tá? Que é um parágrafo só, chamado de parágrafo único. E o que vem a ser os parágrafos? As unidades ainda menores dentro de um inciso, detalhando partes específicas de um conteúdo. Então, em suma, é isso daí que a gente queria trazer. E aí a gente gostaria de mostrar aqui, né, só a título de visualização mesmo, nós pegamos a resolução 4.948, que é aquela que eu disse que vai dispor sobre a organização e o funcionamento do ensino nas escolas estaduais de educação básica de Minas Gerais e da outras providências. Então, tá bem claro aqui, ó, esse primeiro aqui é o título, tá? Que eu disse para vocês que vai trazer a numeração da resolução, a data em que foi expedida. Logo após o título, vem o preâmbulo, né? Deixa eu ver, acho que é esse mesmo, preâmbulo. Deixa eu confirmar aqui, só um pouquinho. Opa. É o preâmbulo, isso. É o preâmbulo, é que eu esqueci. Então, aqui vem o preâmbulo, né? Que vai dizer o quê? Do que está tratando essa resolução. E aí aqui fala, né? Dispõe sobre a organização e o funcionamento do ensino nas escolas estaduais. Depois vem os considerandos, né? Que eu falei para vocês. Então, eu recortei, é só um recorte, gente, mas são mais de uma página que dá de considerados. Então, a secretária de Estado adjunta de Educação, no uso de sua atribuição, previsto no artigo 93, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição do Estado de Minas Gerais, e considerando, aí vem aquela lista, né? Essa resolução aqui, ela traz essa parte enorme. Então, vamos ver alguns considerando, só para vocês entenderem. Considerando o disposto na Lei 9394, qual que é a Lei 93/94? Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, ó, já começou dizendo uma legislação maior. Então, considerando a 93/94 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, considerando, aí vem a outra lei aqui, que institui o programa de combate à intimidação sistemática, que é o bullying, considerando, aí vem o nome de outra lei aqui, que altera a lei tal e vai colocando, tá? Então, assim, vem vários, dentro dos considerandos, é tudo que levou em conta, né? Que são legislações maiores, que ela está atenta a todas as legislações maiores
que foram expedidas anteriormente para se começar a tratar daquilo que a Secretaria, no caso a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, está propondo para que seja a organização e o funcionamento das escolas estaduais de Minas Gerais. Seria a base legal da resolução. Sim, a base legal da resolução, isso aí. E aí, depois de tudo isso, começa, como eu disse para vocês, né? Como eu disse, né? O miolo da resolução traz o quê? Título. Então, se está começando, tem o título 1, que é chamado da Organização e Funcionamento Escolar. E logo após o título 1, vem a seção um pouquinho menor, chamada capítulo 1 das disposições preliminares. Então, eu coloquei aqui, né, está dentro de uma chave muito mal feita, mas está aqui, né, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, são os artigos. E aí eu fiz um recorte mais para frente, que foi do artigo 30. Ah, tá, só uma coisa, os artigos, eles vão do 1º até o, se não me engano, é o 10º. Deixa eu olhar, só para ter certeza se é 10º. Não, até o 9º, é artigo 1º até o 9º, do 10 em diante já não é assim, a gente começa a falar artigo 10, 11, assim por diante. Aí eu fiz um recorte do artigo 30 em diante para mostrar para vocês como são os incisos, né? Os incisos, aí tem aqui artigo 30, está dizendo o que é específico desse artigo 30, e para poder dividir o assunto, para ficar de uma melhor forma da pessoa entender, ela vem subdividindo o assunto. Então, subdividiu aqui em 2 incisos, né? Tem o inciso 1, vem o inciso 2, e para o inciso 2 precisou de dividir um pouquinho mais o assunto para que a gente entendesse bem detalhadamente o que a resolução traz. Aí, do inciso 2, partiu-se para o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Então, de maneira geral, nós trouxemos essa exposição para vocês compreenderem, né? E essa estrutura hierárquica, gente, permite, então, essa organização bem clara, sistemática do conteúdo de uma resolução estadual, facilitando para nós, os leitores, né, essa compreensão aí, a referência das disposições contidas nela. Nós quisemos trazer isso para vocês, só no ensejo aí, de que vocês compreendam como que uma resolução é feita, e assim, que tudo está encadeado, né? Nós não estamos soltos ao léu, podendo fazer o que quer, o que não quer, né? E que para essas resoluções serem expedidas, muitas das vezes através de estudo de resultados, de pesquisas. Então, depois de muito se estudar sobre como está a situação, né, da educação, por exemplo, no caso da Secretaria de Educação, que são elaboradas políticas públicas, né? É com base nos retornos que a gente dá para a Secretaria que esses documentos são feitos. Então, é isso que eu quis trazer para vocês, tá? E da minha parte já agradeço a todos, espero que a gente possa muito, né, contribuir com vocês, porque a hora que você não tiver um tempo de se debruçar, o ideal é a gente se debruçar sobre esses documentos e realmente fazer estudo. Mas se você às vezes não tem o tempo, como diz a Alessandra, né, como uma segunda atividade, enquanto você faz uma outra coisa, você vai ouvindo, porque dá para se inteirar do que está aí valendo, vigorando para nós, né, no momento, tá bom? Então, muito obrigada a todos. Alessandro, fica à vontade aí para despedir do pessoal. Você estava falando, eu me lembrei, Raquel, eu participei, né, na Secretaria de Educação da elaboração da resolução que regulamentou a nova proposta para as cartas escolares, lá em 2007. Foi um serviço muito bom, muito interessante. Então, as resoluções, elas vêm para regulamentar os procedimentos operacionais da Secretaria de Educação. Então, no caso das caixas escolares, quando teve a mudança de legislação, eu participei do grupo de estudo, né, e que construiu a primeira. Então, eu tenho isso no meu currículo. É bom, é muito gostoso. Mas é isso, pessoal. Eu desejo que tenha ficado claro. A Raquel salientou um ponto muito importante,
que é a questão de que todo o nosso trabalho ele é estruturado em legislação e que muitas vezes a comunidade não tem essa compreensão, né? Então, isso também é muito importante que vocês apresentem nas reuniões pedagógicas, né? Falem disso de uma maneira bem gentil e sutil, né? Mas que realmente dentro da escola a gente não pode agir como dentro da casa da gente, né? É uma empresa que tem norma, que tem regulamento, né? Como tudo na nossa vida também, se a gente for pensar, porque a gente vive numa sociedade civil que é regida por normas e regulamentos, graças a Deus, né? E se não tivesse, seria tudo um caos, né? É porque a gente realmente não presta atenção. Mas é isso que a gente queria trazer. Agradeço imensamente a Raquelzinha, foi brilhante, viu, Raquelzinha? Obrigada. Obrigada a vocês. A gente espera realmente ter contribuído e continuar contribuindo aí com vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus e até breve.